Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. E dando sequência na leitura do livro Espírito da Verdade, hoje atingimos o capítulo 43, que ele se chama Crítica. É o capítulo do André Luiz, que fala sobre a crítica. Vamos ler e depois a gente faz os comentários. A gente tem muito a falar. Crítica. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública aparece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E, mesmo que sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de todos nós, pode ser diferente. André Luiz. Pois bem, meus amigos, capítulo 43, a crítica, tem a ligação com o capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos, e tem 2, retribuir o mal com o bem. E veja aí que ele já está falando de crítica. E como, vou falar na primeira pessoa, você faz a sua reflexão, a sua avaliação, como eu sou crítico. Eu estou sempre pronto a criticar. E esse é um grande vício, é um grande problema nosso, que estamos aqui para repará-lo. A gente leu vários exemplos do André Luiz, nos quais a gente não deve, essa é a palavra certa, não deve criticar. Mas que pelo próprio instinto nosso, a primeira reação é a crítica. A gente esquece de alguns mandamentos, mas a crítica está sempre latente nos nossos pensamentos. E é aí que eu tenho que mudar. Eu tenho que inverter isso, eu tenho que fazer o quê? Fazer o bem sem olhar a quem, que essa é uma regra universal. Então, antes de criticar, como ele disse, que eu fale o bem, que eu leve o bem, e não que eu piore aquela situação. Não que eu seja a faísca necessária para mais uma explosão. Que eu faça diferente. Até no Evangelho, eu leio mais um trechinho, peço liberdade para ler mais um trechinho do Evangelho, que diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. É aqui que está o ensinamento. Então, se alguém errou, como André Luiz disse, se alguém faliu, como André disse, se o parente te causa perturbação, como ele disse, tolere, seja paciente, não critique. E por quê? Porque eu não estou pronto para propor o auxílio, para entender o que está demandando, mas eu estou pronto para avaliar, para julgar e, consequentemente, criticar. Mas André Luiz mesmo tem uma frase que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe onde os nossos pés vão tropeçar.
que ele quer dizer? O caminho, as nossas vidas são longas e a gente já passou por várias situações que aquele erro alheio, aquela falência alheia, aquela intemperança, aquela intolerância alheia, eu também já cometi. Mas como é o outro que está cometendo, como é o outro que está fazendo, para mim é fácil julgar. Então, automaticamente, eu critico. Mas o ensinamento não é esse. É como está no Evangelho, retribuir o mal com o bem. Se eu for criticado, eu tenho que analisar se aquela crítica tem peso e ela tem coerência com a minha atitude. É o momento para eu refletir e pensar se eu posso ou não fazer diferente. Tem esse lado. E não, como muitas das vezes, além de eu não fazer diferente, eu tomo por bronca da outra pessoa que me criticou. E ele dá muito exemplo aqui. O funcionário que atende agressivamente, o problema é dele. Eu não preciso absorver essa agressividade e sair dali também sendo agressivo. Então, tudo isso envolve a crítica. E a gente tem um exemplo muito clássico no ensinamento de Jesus, que qual é? Eu gosto muito desse exemplo, essa passagem. Ela me orienta em várias situações. Porque Jesus é muito sábio, isso eu não preciso dizer para vocês sabem. Mas vejam só, naquela passagem da mulher adúltera, quando vários homens apresentaram a mulher adúltera para Jesus e querendo dele uma resposta para aquela situação, e eles já prontos com pedras na mão para apedrejá-la, qual foi a reação de Jesus? O que Jesus fez com aquela mulher? Ele fez uma pergunta, ele devolveu toda aquela situação com uma pergunta. Aquele de vós, qualquer de vós que não tiverdes um pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele deu a condição ali para todos se analisarem. Ali Jesus concedeu a cada um a autoanálise. E qual foi a consequência disso? Automaticamente pedras começaram a cair ao chão. Mas não porque foram lançadas, elas foram soltas. O peso da consciência derrubou as pedras das mãos daqueles homens. Essa foi a consequência. Por quê? Porque quando olharam para si mesmo, viram que poderia, amanhã, eles serem os próximos apedrejados. A crítica, ela vai nesse mesmo caminho. Hoje eu critico alguém, eu falo mal de alguém, eu aponto para alguém, amanhã eu poderei ser o criticado. Então, antes de criticar, é como ele começa o texto. Pense bem. Antes de lançar uma crítica, reflita. Se aquela situação você também não faz. E eu peço licença, dando até um exemplozinho simples no meu dia a dia, que acontece corriqueiramente, que aconteceu corriqueiramente, que outro dia fui atravessar a rua e a pessoa avançou o sinal vermelho e passou com o carro. Pensei comigo, infrator, né? Passou no farol vermelho. Mas só que numa outra situação de outro dia, que eu estava dirigindo, e eu com urgência por conta de horário, eu também passei no farol vermelho. 2 pesos, 2 medidas? Não. Eu fui o mesmo infrator. Então vejam bem, o que eu acuso hoje, poderei ser eu acusado amanhã. Então essa é a reflexão. E a partir de então, julgue. Fica da consciência, fica do julgo de cada um, do seu próprio julgo. Se você está fazendo errado, procure fazer o certo. E não erre mais. E foi exatamente esse ensinamento que Jesus deu àquela mulher. Porque depois que todos abandonaram as pedras, o que ele disse? Ele, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o maior exemplo de moralidade para nós homens, a resposta é simples. Jesus. Ele sendo esse maior exemplo de moralidade, qual foi a resposta que ele deu para aquela mulher? Quando todos que queriam apedrejá-la aguardavam essa resposta. Ele disse para ela, vá e não peques mais. Está feito. Ou seja, siga em frente sem esse peso da culpa.
faça diferente a partir de agora. Então eu também. Então antes de criticar, pense bem. E nós criamos alguns caminhos, eu diria um subterfúgio, ou seja, escapatórias. Porque hoje é muito comum você ouvir dizer o quê? Não, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Crítica construtiva. Vamos estudar a palavra. O que quer dizer crítica no nosso vocabulário, no nosso dicionário? Crítica quer dizer análise avaliativa de alguma coisa, ação de julgar ou criticar, avaliação negativa, censura ou condenação. Então, como eu faço uma condenação construtiva? Como que eu faço uma censura construtiva? Como que eu vou fazer um criticar construtivo? Eu quero que você reflita comigo. Como que nós vamos fazer essa crítica construtiva? Você percebe que pela própria definição, a etimologia da palavra se estudar, não dá para a gente colocar algo de bom ali. Porque crítica é crítica. Não adianta. Eu posso perfumar a palavra, aspas. Eu posso tentar dar um entendimento diferente, mas não vai deixar de ser crítica. Então, por que eu, em vez de criticar construtivamente, como a gente diz, tiro crítica? E da maneira que eu vou falar, a forma doce, a afabilidade que a gente aprende no Evangelho também, a forma que eu vou colocar, eu não sugira algo, eu não dou uma nova ideia, ao invés de apontar, ao invés de julgar, ao invés de criticar. Essa é a proposta do Evangelho. Então, a crítica, por isso que ele diz, e eu bato nessa tecla, pense bem antes de fazê-la, porque depois de pronunciada, já foi feito. E não adianta falar, uma crítica construtiva, ou seja, é uma pedrada com amor. Sabe aquele negócio que não combina? Não adianta. Então eu penso assim, deixa de lado a crítica construtiva que a gente deu essa escapatória para a gente ter, como diz no capítulo 24 do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel ensina exatamente isso, alegas. Eu tenho alegações, ou seja, eu tenho circunstâncias para criticar, eu tenho condições, eu tenho justificativas para não fazer ou fazer aquilo que é errado ou certo, mas que me favoreçam. Mas quando é o outro, eu critico, eu aponto, eu julgo. Então essa é a reflexão que fica. Porque eu não gosto de ser julgado, eu não gosto de ser criticado. E a gente sabe que a premissa maior do Cristo qual é? Não faça para os outros aquilo que você não quer para você mesmo. É simples. Então, ao invés de uma crítica construtiva, uma palavra doce, no sentido de orientação, de ajuda, isso sim, e não criticar. Porque, como eu disse, amanhã eu posso ser criticado também, e eu também não vou gostar. Pense bem antes da crítica, reflita sobre o texto, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.